vida mais saudável, um corpo forte e flexível. Afinal, o que praticamente mantém nosso esqueleto de pé e as articulações no lugar são os músculos, principalmente os mais alongados. Mas se você não quer nem ouvir falar em malhação pesada, não se preocupe. Hoje nós vamos mostrar algumas técnicas que garantem mais saúde para o seu corpo, longe de pesos e caneleiras. Estabiliza a bacia, força de centro. Pode descer mais um pouquinho. Estabiliza a bacia. Aí. E voltou. Aqui mais alinhadinho. Isso. Foi, soltou o ar. O que é possível conseguir realmente com o corpo por meio dessa técnica, desse método de Pilates? Quais são as limitações, né? O Pilates, o que ele propõe é um corpo saudável. O que ele observou? Enfim, Pilates nasceu em 1880, Primeira Guerra Mundial, todo esse período, e já uma era industrial. Então, o que ele observou? Que a era moderna estava afastando o homem do que a gente chama de homem do corpo natural, de um corpo orgânico. E toda a teoria dele e a organização corporal é na ideia de que a contrologia, que é o nome do método, pudesse ser o meio, o caminho para que esse homem, mesmo na modernidade, tivesse um corpo orgânico, um corpo natural. Então a ideia é essa, é de você ter um corpo saudável, forte, capaz, flexível, com a capacidade de troca com o meio que ele vive. Então é uma filosofia, é uma forma de estar no mundo. É um corpo funcional e sem exageros, então. Uma coisa muito bacana do trabalho é que ele vai servir para o que o aluno ou o paciente está precisando. Então eu posso ter um bailarino que precisa de um exagero, sim. E o Pilates vai servir, a gente vai trabalhar dentro dessa necessidade dele. Ou eu posso ter um aluno que está num pós-reabilitação e ele teve um acidente ou se machucou e o trabalho de Pilates vai servir para essa pessoa também. Isso é muito versátil no trabalho e por isso mesmo que hoje ele é tão usado, porque ele tem uma margem de uso e de focos muito diferenciados. O bacana do Pilates é que ele é um trabalho de base. Então, assim, para uma pessoa que é um esportista, uma dona de casa, a gente vai trabalhar dentro do que ele precisa para viver bem, viver saudável, conhecer seu próprio corpo, entender como é que ele se move, como é que ele respira, como é que ele vive. E expira, desce as escapas, bem esticadinho o braço. E foi lá no teto. E expira, desceu. E trouxe, expira, escorrega, traz a asa, força de ser. Existem também exercícios do método Pilates no solo, que é esse aqui que viemos ver, né, Mariana? E é o princípio de tudo, na verdade, né? O Pilates, ele desenvolveu o primeiro solo e a gente está vendo uma aula com esse pequeno aparelho, mas existe aula que é sem aparelho nenhum. E o uso das bolas, Mariana? As bolas, todo esse material, bola, faixa elástica, tudo isso é um material muito novo, né, que não tinha muito no período do Pilates, essas bolas, mas são aparelhos que servem muito para a mesma proposta que ele criou e desenvolveu com os equipamentos, como facilitador para trabalhar equilíbrio, para trabalhar a organização. Então, hoje em dia, a gente usa esse material para desenvolver também o método, mas a princípio não existia isso, ele não desenvolveu isso. Isso é o que muita gente chama do Pilates evoluído, quando a gente começa a usar outros conhecimentos já existentes hoje, que não existiam na época, mas que cabem e servem muito para o Pilates. Mas um tipo de aula, por exemplo, essa aqui no solo, complementa a outra com aqueles aparelhos maiores? Ou são completamente independentes? Não, são a mesma coisa, né? Na verdade, não tem diferença. O que vai diferenciar é a dinâmica da aula. Então, a gente está vendo uma aula em grupo, que todo mundo faz a mesma coisa e que isso tem uma dinâmica de grupo, que cria uma energia, um ritmo muito próprio. E numa aula de equipamento, se forem equipamentos diferentes, na verdade, cada um vai estar fazendo o seu trabalho. Um trabalho no seu próprio ritmo, essa dinâmica de grupo é que diminui. Mas eu posso também ter uma aula com 10 camas de Pilates,
nesse sistema de grupo. Então, o que vai mudar é o formato da aula, mas o método é a mesma coisa. Tanto no solo, com acessório ou com equipamento, não importa. A gente vai estar trabalhando os princípios do método, a organização que o Pilates propunha. Eu sou Daniel Hertz, diretor de teatro, ator também. Tenho um histórico assim, de uma pessoa que sempre malhou, sempre fez várias atividades esportivas, academia. E essa experiência é uma experiência revolucionária para mim. Daniel, então você veio conhecer o Pilates por meio da sua namorada, que já praticava há muito tempo. Muito tempo, uma assídua discípula da Mariana. E eu tinha um histórico de natação, de malhação e academia, e eu sempre via falar, olha, ela falava assim, vai revolucionar a tua atitude com o teu corpo ao longo do dia se você fizer Pilates. E eu ficava meio desconfiado, falei, você parece uma coisa meio xiita, meio fanática, que esse negócio vai revolucionar teu corpo, vamos ver que negócio é esse. E realmente, agora eu estou aqui, sei lá, uns 4, 5 meses, eu acho já, é impressionante a diferença. Vou dar um exemplo bem prático, né? Assim, tem uma barriguinha assim solta, né? Aí que quando você malha o abdominal, você fica com aquela sensação imediata que você conseguiu segurar um pouco a barriga. Mas logo depois, quando você sai da atividade, você perde. No Pilates, não. No Pilates, você ganha uma consciência da conexão corporal, você ganha uma consciência da organização do teu corpo, que quando você sai da aula, isso vai permanecendo. E aí a sensação que eu tenho é que a cada aula que você faz, é como se fosse homeopatia mesmo. A cada aula que você faz vai ficando mais tempo durante o dia, né? Então daqui a pouco você fica o dia inteiro, né? E isso vai repercutindo... Daqui a pouco a vida inteira, A vida inteira. É incrível isso, porque vai repercutindo no psicológico, na tua criatividade, na tua produtividade. Você realmente vai se sentindo mais capaz de experimentar coisas com o teu corpo, porque você fica com uma consciência da tua organização corporal. Sobe, respira, puxada para baixo. Isso, e desce. E já subiu com as costas, escorrega a asa lá para o bumbum, externo olhando para o céu. Mariana, por que molas em vez dos pesos? O Pilates ele juntou muito da filosofia oriental com a filosofia ocidental. Dizem que essa coisa do povo espartano, da resistência, da força, né, junto com a questão de sentir o corpo, de mente e corpo, né? Então ele juntou essas duas coisas. Então esse trabalho da resistência traz uma qualidade de mover que é muito parecida com o músculo. Então o músculo ele estende e ele encolhe como um elástico. E a mola também. Então a gente aproxima um trabalho corporal que tem a qualidade do mover do corpo. Bom, e aí os aparelhos lembram também móveis, né? É. Esse aqui, por exemplo, lembra uma cadeira virada. E realmente era assim, né? Exatamente. Tem até umas imagens super bacanas do próprio Pilates mostrando o trabalho. Então, assim, é uma imagem ele na casa dele com a esposa, Clara. E aí ele vira a cadeira, aí tira as almofadinhas de cima e mostra os exercícios. Que a ideia dele era exatamente você ter um trabalho cotidiano, que não fosse afastado da sua vida, mas um trabalho que te possibilitasse ter um corpo saudável, mesmo numa vida moderna. Os aparelhos de Pilates são muito versáteis, assim, você pode fazer todo o trabalho do método em cada aparelho. Então você pode fazer um trabalho, e aí pensando que o trabalho de Pilates é um trabalho global, mesmo que eu esteja aqui aparentemente só movendo a minha perna, né? Então, por exemplo, aqui, eu estou só movendo a minha perna, aparentemente, mas eu estou estabilizando o meu tronco, eu estou usando a respiração para mover, eu tenho que me concentrar, então eu faço um trabalho proprioceptivo de equilíbrio. Então é um trabalho global, aí ao mesmo tempo eu posso fazer um trabalho de mobilização de coluna, que também entra tudo isso, ou um trabalho de força maior de centro e mobilização de coluna, e aí já tem descarga de peso nos membros superiores. Assim, é uma brincadeira, assim, é um parque de diversões. Sabe? E isso é muito bacana que o aluno fica motivado, porque a gente vai trabalhando e sempre tem uma coisa, um exercício que ele não conhecia, ou a partir do que ele traz, a gente desenvolve novos movimentos.
chego lá no eixo, relaxa o braço. Isso, melhor. Cresce aqui por trás, baixa um pouquinho o queixo. Isso. Inspira. E agora o centro vai para trás e relaxa o peito. Márcia, você é bailarina, coreógrafa e de que maneira o Pilates te ajuda em todas essas funções? Ele me ajuda organizando o meu corpo, ele dá muita estrutura para o corpo em movimento, não só para o corpo na situação passiva, mas em movimento. E para mim o grande diferencial é que eu trabalho conectada o tempo todo. E isso reflete muito, não só no momento de dançar, de me apresentar, mas também no momento de lecionar. Quando eu estou dando aula, eu uso bastante conhecimento de Pilates para aplicar na técnica de dança contemporânea. É impressionante como é um caminho que se funde e traz muitos bons resultados. E quando se fala eu estou sempre conectada, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que na atualidade eu acho que o ser humano sofre muito a desconexão, né? Sábios os gregos que falavam, não é? Que era mente sana em corpo são. E a gente na atualidade perdeu muito essa relação com o próprio corpo, consigo, né? E esse entendimento de que o corpo é a nossa casa, é o primeiro e último lugar da gente, se perdeu bastante. Então, o fato de você poder estar conectado, ter concentração pelo menos 2 vezes por semana, estar fazendo esse trabalho que te dá uma referência muito forte, de existência mesmo. Eu acho que isso reflete no dia a dia. Acho mesmo que todo mundo deveria fazer um trabalho desse nível de qualidade, que o mundo estaria bem melhor.